ser uma gera. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Fernando Jordão, do PMDB, e Luiz Sérgio, do PT. Deputado Fernando Jordão, o senhor votou no candidato do PSDB, Aécio Neves. O senhor tem críticas ao que está acontecendo na Petrobras, críticas, enfim, relativamente contundentes. O senhor apoia ou não apoia o governo da presidente Dilma? Não, nós fazemos parte da aliança. Nós temos agora a eleição para presidente da Câmara, o nosso candidato é o Eduardo Cunha, nosso líder. Isso não quer dizer que nós vamos ser oposição radical à presidente Dilma. Agora, a gente quer fazer um trabalho com independência. O Congresso tem que fazer um trabalho, o que for bom para a população no Brasil, nós vamos apoiar. O que não for bom, nós vamos dizer não. Mas o PMDB não tem vários ministérios no governo da presidente Dilma e ainda assim não se sente representado? Muitas vezes o PMDB tem ministro, não tem ministério. As pessoas lá, os deputados lá, muitas vezes reclamam. Olha, nós vamos participar do governo. Conversando outro dia com o vice-presidente da República, nós não fazemos parte de apoio ao governo, nós somos governo. O próprio presidente, vice-presidente Michel Temer, que é o nosso presidente, colocou isso, e é verdade. Agora, a gente quer fazê-lo com independência, com posições que que não contraria as ideias do PMDB. Então, é nessa linha que eu vou votar, é nessa linha que eu vou atuar. Nós temos lá o líder Eduardo Cunha, nós sempre conversamos, o líder sempre reúne a bancada para decidir, olha, isso aqui é bom, é ruim. O líder lá faz democraticamente. Cunha não é uma candidatura de oposição? Não é, mas é uma candidatura com independência. Outro dia, tomando café da manhã, eu e o deputado Washington Reis lá no Palácio Jaburu com o nosso vice-presidente da República, nós falamos para ele que o Eduardo Cunha vai ajudar a presidente Dilma a governar. Ele é inteligente, ele é hábil, ele é preparado para essa função e ele vai saber os caminhos para ajudá-la. Agora, ela tem que entender que nós somos a bancada federal do PMDB, o parlamento é um órgão independente do governo central. A presidente Dilma tem que compreender isso. Eu acho que com o entendimento vai se conseguir se atuar nessa linha. Deputado Luiz Sérgio, o senhor vê a candidatura de Eduardo Cunha como uma candidatura de oposição? O seu partido lançou para a presidência o deputado Arlindo Chinaglia, quer dizer, e entende que não deve apoiar Eduardo Cunha em hipótese nenhuma. O PT não aceita Eduardo Cunha porque não o considera confiável. O senhor também não considera confiável politicamente? Não, eu não tenho essa análise. O PMDB tem Michel Temer, que é o vice-presidente da República. O PMDB participa em vários ministérios e hoje está pleiteando um aumento de participação na esplanada. A bancada do PMDB foi muito importante na governabilidade do primeiro ano do governo da presidenta Dilma. O Eduardo Cunha foi eleito um dos deputados federais com uma das maiores votações aqui no estado do Rio de Janeiro, é líder de uma bancada importante e tem o direito legítimo de lançar candidato a presidente da Câmara dos Deputados. E neste momento ele é um candidato favorito para esta disputa. O senhor acha que remotamente, ele tem lá atrás, lá na frente, uma constatação de que é inevitável a vitória de Eduardo Cunha, o PT pode de alguma maneira compor com essa candidatura ou não? O Arlindo se lançou candidato a presidente da Câmara, né? Nós esperamos da bancada do PT que ele vá até o final com essa disputa, porque uma disputa na Câmara também é o momento em que cada candidato coloca o seu ponto de vista, a sua proposta. O Eduardo Cunha tem uma proposta que o parlamento tem que ser independente. Nesse aspecto, do ponto de vista filosófico, é correto. Todo parlamento tem que ser independente, não pode ser atrelado nem a um partido e nem a um governo. O que se questiona é que a bancada do PMDB é uma bancada do governo, então ela tem que ter um posicionamento diferente de uma bancada de oposição. Agora, em nenhum momento o Eduardo Cunha se colocou como um candidato de oposição ao governo. Ele tem se colocado como um candidato que quer levar o parlamento a ter uma posição de independência. Mas esse é um processo longo ainda.
porque na política um mês é uma eternidade. E nisso, evidentemente, que teremos muito espaço para dialogar, mas a candidatura do Arlindo foi uma candidatura colocada para ir até o final nesse processo de disputa. Deputado Fernando Jordão, vamos falar um pouco de economia e logo após a eleição, a presidente Dilma anunciou o Joaquim Levy, o economista Joaquim Levy, para o Ministério da Fazenda. Isso trouxe uma certa perplexidade em alguns setores do PT e até mesmo setores da oposição que disseram que ela estava ali fazendo algo exatamente oposto do que disse na campanha. Na verdade, adotando todos os dogmas da ortodoxia econômica que de certa maneira, Joaquim Levy representa e levando para o seu segundo mandato, coisa que, pelo menos durante a campanha, ela dizia que não faria. Como é que o senhor vê a indicação, primeiro, de Joaquim Levy? E segundo, até que ponto essa indicação realmente mostra uma contradição entre a presidente candidata e a presidente reeleita? Bom, a presidente agora, ela foi eleita. Sim. Ela agora tem que governar. Ela sai do período eleitoral para governar. Eu acho que o Joaquim Levy foi um acerto. Eu acho que o Joaquim Levy não vai ficar muito tempo, porque ele é um cara que corta o orçamento, corta as despesas, e ele tem uma visão de arrumar os números da Fazenda do governo federal. Mas eu acho que foi uma boa medida. Agora, eu fico preocupado, por exemplo, entrou o Joaquim Levy, ele acaba de liberar dinheiro para o BNDES, ele acaba de liberar dinheiro para um outro setor, para um banco. Quer dizer que vai arrumar como? E precisa arrumar. A economia do Brasil está muito ruim. A situação é muito difícil. Nós vamos ter um 2015 complicado. Ele é para fazer um freio de arrumação. Agora, precisa saber se o ministro vai ser o Joaquim Levy ou vai ser a presidente Dilma. Deputado Luiz Sérgio. Primeiro aqui agora quem tem uma divergência sou eu. Todos nós concordamos que o presidente Lula fez um bom governo. E ele era como um técnico de um grande time. E Joaquim Levy era parte do time do presidente Lula. Ele, durante os 4 primeiros anos do governo do presidente Lula, foi o homem do tesouro. Então, durante a campanha, a presença de Arminio Fraga na campanha de Aécio Neves era tida como uma representante dos banqueiros, ou seja, o que o PT dizia, e chegou a usar isso na campanha, é que a possível vitória de Aécio Neves levaria o comando da economia para o setor bancário, para os grandes... Ou seja, seria uma política afinada com os interesses dos grandes empresários da área financeira, basicamente isso. O Joaquim Levy vem do Bradesco, quer dizer, de certa maneira há uma semelhança de posições entre um e o outro, e nesse ponto não é uma contradição a indicação dele? Não, porque, como eu falei, se houve o governo do presidente Lula teve um acerto. Joaquim Levy era parte da equipe do governo do presidente Lula, como a presidenta Dilma era parte desta equipe. E há uma divergência grande entre o que propunha Arminio Fraga e o que está propondo o Joaquim Levy, que aqui o Fernando disse já liberou. Não, o Joaquim não liberou nada, porque ele ainda não foi nomeado, ele não assumiu. Ele está tomando pé da situação. Agora, você tem que enfrentar os problemas levando em consideração a realidade. A realidade de 2015 irá seguramente a exigir uma maior rigidez. Agora, é este maior corte no qual o deputado Fernando aqui elogia, que por sinal, o objeto de maior crítica do próprio parlamento, porque fazer corte é não liberar todas as emendas, não liberar recursos para esse ou aquele município que está a reivindicar, cortar. E do ponto de vista do BNDES, que todos recorrem, que querem financiamento a juros menores, seguramente terá que ter uma dificuldade maior. Então, as pessoas querem uma rigidez no discurso, mas querem uma facilidade na prática. Eu vou fazer o intervalo, mas vou deixar no ar uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre a indicação de Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura, ela que representa, de certa maneira, de maneira inequívoca,
os interesses do agronegócio e, de certa maneira, ela tem um vínculo muito claro com os setores mais conservadores do Brasil. A presença dela, na sua avaliação, seria, então, uma presença contraditória? O senhor responde logo após o intervalo.